A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Graças a Deus, estamos de volta de novo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de julho, ou de agosto, desculpem, e eu quero encerrar o meu testemunho. Quero falar apenas um pouco do dia que eu me converti. Meu testemunho que está baseado no versículo de João, capítulo de número 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Essa verdade é Cristo, o qual eu pude conhecer e ter um encontro com Ele em 2002, dia 8 de dezembro de 2002, em um sábado, que o Senhor me chamou. Esse sábado eu recebi um convite um dia antes, para ir a uma reunião da Cúria em Carnaíba. A minha patroa, eu não vou citar nomes, na época eu trabalhava numa loja, ela era a presidente da reunião da Cúria. A Cúria é um dos grupos da Igreja Católica, da Legião de Maria, e ela liderava, como presidente a Cúria, e eu recebi um convite para assistir essa reunião. Eu não fazia parte da Cúria diretamente, porque indiretamente eu era presidente de um dos grupos da Legião de Maria, que os que faziam parte da liderança tinham os dias que assistia também essas reuniões. E eu fui convidada, por a minha ex-patroa, para fazer parte dessa reunião. Sem compromisso, só para mim estar ali. E eu fui com ela nesse sábado, assisti toda a reunião, Foi ela quem liderou, deu aquela reunião para aquele grupo, Ela era a presidente da Cúria em Carnaíba. Eu morava em Quixaba, ela também morava em Quixaba. Tinha outras lideranças também na minha cidade, da Legião de Maria. Então eu era presidente de um dos grupos da Legião de Maria. Eu era catequista, eu preparava jovens para receber o crisma na Igreja Católica, e também fazia parte do grupo da Renovação Carismática. Auxiliava, naquilo que eu podia. E nesse dia eu fui essa reunião com ela em um sábado, e quando eu voltei, eu fiquei na casa dela, conversando com o marido dela. Nós sempre fomos muito amigos, sempre conversávamos bastante. As nossas conversas realmente eram sobre religião, sobre Deus, porque quando você está com sede de algo está te incomodando, você naturalmente começa a pesquisar, começa a querer conhecer sobre o assunto. E o assunto sobre Deus, eu estava muito curiosa. Eu lia, a minha família já era crente, já tinha se convertido, e a minha família buscava realmente ao Senhor, já oravam por mim. Sempre quando tinha oportunidade, uma das minhas irmãs pregava muito para mim, mostrando a palavra de Deus como realmente ela era, como ela é na verdade. E quando eu cheguei dessa reunião, eu fiquei na casa da minha ex-patroa, conversando, não só com ela, como com o marido dela. Mas sobre religião a gente conversava muito, eu conversava muito com o marido dela, que ele era mais aberto, ouvia bastante, falava, dava a opinião dele também. E a gente conversou sobre alguns assuntos da Igreja Católica, dos quais eu não concordava. Dentre eles eram os dogmas, Que dogmas na Igreja Católica é aquilo que eles acreditam, E era na intercessão, dos santos, que os santos intercedem a Deus ou a Jesus por nós, Dentre esses santos, Maria, a mãe de Jesus. A infalibilidade do Papa, que segundo o dogma, o Papa é infalível, e segundo a palavra de Deus não existe homem sem falha. E como um homem, o Papa é falho, sim. A Bíblia nos deixa bem claro isso. Então não tem essa. Então aí eu questionava justamente isso. Por quê? Se a Bíblia ela garante que o único homem que veio à Terra e não pecou
pecou foi Jesus. Os demais pecaram sim. Então eu comecei questionando sobre as imagens de escultura. Por que imagens de escultura? Por que a igreja que tinha, segundo ela, avançado em alguns conhecimentos, por que ela mantinha as imagens de escultura se a Bíblia condena as imagens de escultura, se existem diversos textos na Bíblia, inclusive até mesmo nos livros apócrifos, que só tem na Bíblia Católica, tem também textos nesses livros que condenam as imagens de escultura. E por que a igreja aceitava? Por que a igreja mantinha essas imagens? E nossa conversa foi sobre isso, né? E eu lembro de uma frase que ele falou, né? Ele disse: Rizocleide, eu acredito que você vai ser crente. Por tudo que você está me falando, ele disse: o seu coração não está mais na igreja católica. Eu nunca esqueci. Ele não usou essas palavras, mas ele quis dizer isso. E eu disse: se for da vontade de Deus, que seja. Eu tinha a chave da igreja católica e eu lembro-me que quando eu saí daquele lugar, eu saí aproximadamente umas 2 horas da tarde, fui para casa. Chegando em casa, minha irmã não estava em casa, ela tinha ido à igreja, tinha um compromisso na igreja evangélica e ela tinha ido, né? E eu lembro-me que eu procurei ouvir algumas músicas, né, que eu curtia na época, da banda Vida Reluz, que é da Igreja Católica, uma banda com uns hinos lindos, né? E eu ouvi bastante esses hinos na época, era até em fita cassete, que poucas pessoas conhecem, né? Mas na época eu tinha, e eu lembro-me que eu ouvi um lado daquela fita e teve um dos hinos que falou muito comigo. Eu sentia a presença de Deus, eu senti o convite do Espírito Santo. Não entendi naquele momento que convite era aquele, mas foi um choro de, sabe, de despedida, um choro de clamor, aquele grito, né? Aquele choro de quem realmente precisa de socorro. Eu não compreendi no momento, mas era um início de uma preparação para o que iria acontecer durante aquele dia. E quando eu terminei de ouvir aquela música, eu peguei a minha Bíblia católica, que ainda hoje eu tenho ela, da edição Ave Maria, e fui para a igreja. Como eu havia falado, eu tinha a chave da igreja. Fui para a igreja católica. Eu disse: por favor, para a igreja, eu vou conversar com Deus. Eu tinha terço, mas eu não usava aquele terço há mais de uma semana já. Eu pegava no terço e dizia: não serve para mim mais, porque orar é conversar com Deus, é expor a Deus a nossa necessidade, no caso a minha necessidade. A minha alma estava clamando naquela tarde por algo diferente do qual eu não conhecia. Eu estava começando a sentir esse algo já. Então fui para a igreja católica. A chave que eu tinha era a chave da lateral, que entrava pela lateral, não tinha acesso à frente da igreja. Então eu entrei e na lateral da igreja, quando eu entrava, tinha o ostensório, que era um altar com diversas imagens, e dentre todas as imagens, no centro existia o ostensório, que é onde é guardado a hóstia consagrada. Que nas igrejas evangélicas, no momento que é feita a oração no pão para a consagração, a gente ingere e o restante que sobra é destruído de imediato, não fica para nada. Não serve mais para nada depois que os servos de Deus ingerirem. E na igreja católica aquela hóstia fica no ostensório para as pessoas adorarem como Deus vivo. Outro dogma que não é. O próprio Jesus, ele deixou para a gente celebrar a Santa Ceia, sim, é bíblico, e alimentar-se do pão e do vinho como memória da sua morte até que ele venha. Mas só foi isso, nada mais que isso. E depois que acaba aquele momento de oração, daquele culto, aquilo não serve mais para adoração, não. Então eu dobrei meus joelhos e comecei a pedir a Deus, para Deus fazer algo que estava me inquietando. Eu estava apavorada e não sabia porquê, eu estava com medo e não sabia porquê, algo estava para acontecer, eu não sabia o que era, eu estava angustiada. E eu dobrei meu joelho ali e quando eu olhei as imagens de escultura, eu comecei a repudiar aquilo. Como se eu tivesse
com ódio daquelas imagens, como se aquelas imagens fossem culpadas por aquela angústia que eu estava sentindo. Então eu saí daquele local e fui para uma salinha que fica no lado onde as pessoas, o padre se prepara para entrar para a missa, as pessoas se preparam, onde eles guardavam diversas imagens. Eu me fechei naquela outra sala, dobrei meu joelho, mas quando eu olhei de frente de mim tinha um arquivo, né? Daqueles armários de arquivo, e em cima estava cheio de imagens de escultura que fazia parte daqueles grupos da Legião de Maria. Aí eu disse, aqui também não dá. Eu saí dali e vim em direção como se fosse para o início da igreja, que eu só tinha acesso por dentro, não por fora. Aí fiquei no início das primeiras cadeiras, que no caso para quem entra é as primeiras, mas para o meu caso seria as últimas. Eu fiquei sentada no birô, aonde a pessoa que ficava ali anotava o nome das pessoas que já morreram, que iam receber oração ou rezas, né? Ali ficava uma pessoa nos dias de missa e recebia quem queria mandar rezar a missa para os mortos, né? Os mortos, seus familiares, amigos, por uma causa. Alguém ficava anotando ali e o nome dessas pessoas eram citados durante a missa. Outra coisa também errada é que não adianta rezar, nem orar, nem fazer nada mais por quem já morreu. Morreu uma vez que morreu, segue-se a juízo e acabou. Para ele acabou, simplesmente acabou. Então, eu comecei a sair dali, né? Eu disse outra coisa errada, eu não vou ficar aqui. Ou seja, eu estava inquieta, dor de cabeça, cada momento essa dor de cabeça aumentava. Eu estava numa situação bem delicada, eu não sabia mais o que fazer. Eu voltei até o local onde ficava a banda, que era do lado, em frente ao ostensório. Eu disse, é o único lugar na igreja que eu não vi nenhuma imagem de escultura. Eu simplesmente dobrei meu joelho, fechei meus olhos para não olhar para nada. E me imaginei diante de Jesus crucificado na cruz. E aí, pela primeira vez, eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu estava na igreja católica, assim. E eu fiz uma simples oração a Deus. Eu disse, Senhor, se verdadeiramente neste lugar eu terei salvação, me mantenha aqui. Mas se a salvação do Senhor não está nesse lugar por algum motivo, para mim, eu falei para mim, me arranca desse lugar. O Senhor tem o poder de me arrancar desse lugar. E ali eu chorei por alguns minutos, fiquei mais aliviada daquela angústia, porém a dor de cabeça permaneceu. Então eu me senti na obrigação de voltar, sair de lá. Não me senti mais bem lá, eu quis sair de lá. É como se o que eu fosse fazer já tinha sido feito. Então eu saí de lá, vim para casa. O meu vídeo já está com 13 minutos, não dá mais para continuar. Eu queria terminar, mas como eu falei para vocês, se eu resumir demais, vocês vão acabar não entendendo o que aconteceu naquele dia. Falta pouca coisa, mas não dá para colocar nesse vídeo, vai ficar muito longo. Então que Deus te abençoe, te ajude, cuide de você, continue conosco, divulgue esse trabalho. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu nem vou fazer mais uma oração porque está muito longo. Próximo sábado, eu garanto. Se eu tiver um tempinho durante a semana, eu tô correndo aqui, eu vou gravar durante a semana para mim terminar, tá bem? Deus te abençoe, cuide de você e de nós todos, em nome de Jesus, amém?